Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para essa aula de História, nosso intérprete Paulo acompanhando a gente. Vamos hoje falar sobre os povos que viviam na América, os astecas, maias e incas, né? Os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Vamos olhar o objetivo da nossa aula de hoje, quais são os objetivos? Descrever as formas de organização das sociedades nativas americanas, como que eles organizavam essa sociedade. Vamos conhecer e valorizar essa variedade, essa complexidade cultural, social, tecnológica dessas sociedades que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, ali no final do século XV. Você lembra quais eram os povos que habitavam a região das Américas, né? Onde que esses povos incas habitavam? Se a gente for comparar esse mapa, né, nos dias de hoje com onde eles habitavam, quais são esses países, né? Você se recorda de alguma invenção desses povos que a gente, né, utilize nos dias de hoje, ou que eles trouxeram para a gente? Então vem aqui comigo, pessoal. Os incas ocuparam uma área extensa da região dos Andes, aqui na América do Sul, numa região que hoje corresponderia às partes do Peru, principalmente, né, a famosa cidade de Machu Picchu, mas também na Bolívia, Chile e Equador. Então eles ocupavam esses territórios aqui na América do Sul. Uma invenção curiosa que os incas fizeram foi o quipu, ou quipo, né? Que é um sistema de contagem através de cordas, como aqui na imagem para vocês. Então vejam aí a importância da gente localizar esses povos que viviam no continente americano antes da chegada dos europeus e entender que esses povos eles eram possuidores de cultura, né? Eles trouxeram aí grandes invenções, eles tinham domínio sobre a arquitetura, sobre a engenharia e valorizar o conhecimento dos povos nativos do continente americano. Então, no início do século XVI, a maior cidade europeia era Londres, com cerca de 50 mil habitantes. No mesmo período, no Império Azteca, a cidade de Tenochtitlán tinha pelo menos 4 vezes mais habitantes. A gente tem uma ideia de que a Europa, o centro do mundo na época, ela era desenvolvida e que ela poderia ser, né, com conhecimentos superiores do que existiam nos povos aqui. A gente precisa repensar essa visão, repensar essa ideia de superioridade dos povos europeus, né? Então vejam um exemplo aqui para vocês. Uma cidade aqui na América, no século XV, tinha 4 vezes mais habitantes do que a maior cidade europeia. Então, para a gente pensar na complexidade que era essa sociedade, essa cultura, né, e o desenvolvimento tecnológico desses povos que habitavam o continente americano, né? Então, qual a sua opinião sobre a afirmação de que os europeus faziam, né, de que as sociedades americanas eram atrasadas, essa ideia de que eles vieram para cá para trazer a civilização? Será que a presença dos europeus trouxe progresso para a América, né? Ou será que eles aprenderam com as culturas que tinham aqui, essa troca de conhecimento entre os povos europeus e os povos que viviam no continente americano? Então vamos pensar aí nesse desenvolvimento que os povos que aqui viviam tinham, né? E não eram inferiores, não tinham menos tecnologia, né? Eles tinham uma organização social diferente daquelas que existia na Europa no século XV e no século XVI. Aqui, pessoal, a imagem, né, trazendo para vocês esse conhecimento, a imagem mostra a pedra do calendário asteca, né, ou a pedra do sol. O calendário asteca, assim como o nosso calendário nos dias de hoje, tinha 365 dias. Então eles faziam uma divisão dos meses diferente da gente, mas o calendário tinha 365 dias. Então eles tinham esse conhecimento sobre a astronomia, sobre a divisão do tempo, né, para que eles pudessem, né, cuidar da agricultura e de outras questões. Então estudar esses povos, olha a importância, né, estudar esses povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, proporciona um entendimento da cultura desses povos, das técnicas e o aprendizado feito por esses povos e que servem de base para o nosso cotidiano.
Então o calendário, como a gente traz aqui, é um dos exemplos do desenvolvimento, do conhecimento tecnológico que esses povos que habitavam aqui o continente americano, eles desenvolviam antes da chegada dos europeus ali no final do século XV. Então aqui a América pré-colombiana, a gente utiliza a América pré-colombiana, América antes da chegada de Cristóvão Colombo, como que era essa organização, quais eram os povos que viviam aqui na América antes da chegada de Colombo, né? Os astecas viveram em Aztlán, né, no norte da América. A gente vai olhar o mapa ali nessa localização, aonde que era essa região, até ali o século XII, né? No século seguinte, fazendo essa caminhada, né, esse deslocamento, chegaram até o Vale do México, à beira do lago Texcoco, né? E vão fundar a cidade de Tenochtitlán, que vai ser a capital do Império Azteca. Então vamos olhar aqui no mapa a localização. Então aqui a gente tem, né, a região do México, aqui a gente já começa com a América Central e o mapa indicando, né, a extensão máxima desse Império Azteca. Então pegava aí a região mais ao sul do México e parte da América Central. Então a localização desse Império Azteca ali por volta do século XIII, XIV e a chegada dos europeus no final do século XV. Olha aqui uma atividade para a gente fazer. Você vai copiar a atividade, né? Copie no seu caderno, você vai responder. E é importante você socializar com a sua turma, com o seu professor. Então aqui, ó, sobre os povos astecas, né? Esses povos que habitavam aí a região da América do Norte, parte da América Central. Qual a região que eles habitavam? Sua capital, Tenochtitlán, corresponde a qual território atualmente? Vamos responder essa questão e a gente volta fazendo a correção dela. Galera, voltamos com a correção do nosso exercício. Então, qual é a pergunta, né? Sobre os povos astecas, responda qual região esses povos habitavam, né? E a capital, Tenochtitlán, corresponde a qual território atualmente? Então aqui, ó, os astecas habitavam a região da Mesoamérica, aquela região do sul do México e aí alguns territórios da América Central. A região, né, de Tenochtitlán, capital do Império Azteca, hoje corresponde à capital do território mexicano, a cidade do México, que foi fundada por volta do século XIV. Então a cidade do México hoje, ela está onde um dia foi a capital do Império Azteca, Tenochtitlán, essa cidade que a gente viu que chegou a ter aí cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes mais do que a maior cidade europeia do período, né, do século XIV, que era Londres. Então aqui, ó, as atividades econômicas. Olha que interessante as atividades econômicas.
Os astecas, né, eles construíram terraços sobre a água dos lagos. Então, para ter uma alternativa, né, quando não se tinha terras cultiváveis, eles construíram terraços sobre as águas dos lagos, nos quais eles vão cultivar flores, hortaliças, né, e aquilo que era possível cultivar e que pudesse ser consumido na sua agricultura. E esses terraços ficaram conhecidos como chinampas. Cultivavam milho, feijão, pimenta, abóbora, cacau, algodão, tabaco, frutas e verduras, né? Então vejam o desenvolvimento dessa tecnologia em construir ilhas artificiais, terraços artificiais sob o lago, para que eles pudessem então fazer aí a produção agrícola, né? Então, para a gente entender o desenvolvimento, o conhecimento das técnicas que os povos astecas tinham sobre a agricultura, por exemplo, sobre a produção agrícola, né? Então, eles tinham uma forma de cultura diferente, não é mesmo? Dessa produção, né, em cima desses lagos, essas ilhas artificiais, que tinha aí um rico material orgânico, eram então ilhas adubadas naturalmente, o que proporcionavam a eles aí uma boa produção agrícola, né? E aqui a cidade de Tenochtitlán. Isso aqui é um mural do pintor mexicano Diego Rivera, né? Ele pintou temas da cultura mexicana, o Diego Rivera, né? Teve um relacionamento com outra artista mexicana bem conhecida, que é a Frida Kahlo, e o Diego traz os temas da cultura, do povo mexicano para suas telas, né? E ele faz então essa representação da cidade de Tenochtitlán. Então percebam, né, a grandiosidade da cidade e aqui, né, os canais levando água para toda a cidade, o aproveitamento da água para o abastecimento da cidade, para a irrigação das plantações, né, as grandes construções, né, os templos que existiam na cidade de Tenochtitlán e, como nós vimos, sob essa cidade nós vamos ter a construção, a fundação da capital do México, a cidade do México, no século XIV. Aqui parte, né, dessa população, então ele resgata também a cultura, né, dos povos que habitavam a região onde hoje é a capital do México. Que o Códex Mendoza, então o que é esse Códex Mendoza, né? É um conjunto de desenhos e escritos feito pelos astecas, né? Então um domínio sobre essa produção cultural. E feito pelos astecas, por outros habitantes da região do atual México, lá no século XVI. Então eles trouxeram essas representações que são fontes históricas que nos ajudam, né, que contribuem para que a gente entenda essa sociedade, entenda essa cultura, entenda a religiosidade dos astecas. E é nesse códex que eles vão, né, como se fosse um código, eles vão representar, eles vão descrever eventos importantes, né, da vida religiosa, da vida social dos astecas e cenas da vida cotidiana. Então, através desses documentos produzidos pelo povo asteca, né, pelos habitantes da região, que a gente vai então conhecendo um pouco da cultura desses povos que habitaram a região da Mesoamérica. Os astecas, né? Então essa outra ilustração também do Codex, de um plebeu subindo, né, a hierarquia social, subindo aí as posições sociais. Essa ascensão social desse plebeu se dá a partir da captura de prisioneiros, né, da captura de escravos, o que vai possibilitar uma ascensão social, representada aqui pela mudança da vestimenta. Então vejam aqui que na primeira representação ele usa praticamente uma tanga ali, né? E ele vai, a partir do momento que ele vai tendo novos prisioneiros, novos escravos, comércio, né, a lucratividade, ele vai mudando a sua vestimenta até que ele tenha então uma ascensão social representada aqui no Codex de Mendoza pela troca de vestimenta desse plebeu que vai então aí galgando, vai conquistando o seu espaço social. Gente, aqui ó, mais uma atividade para a gente pensar, copie no seu caderno a atividade, responda, converse com os teus colegas, converse com o teu professor, socialize essa resposta, troque conhecimento, né? Então escreva um parágrafo sobre a mobilidade na sociedade asteca. Para elaborar, para te auxiliar na elaboração da resposta, reflita, né? Essa mobilidade, ela é possível, né? Essa mobilidade social, deixar de ser de uma categoria e passar para outra, como que ela ocorria? Construa o seu parágrafo e a gente volta fazendo a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então ali, ó, um parágrafo sobre a mobilidade social na sociedade asteca, refletindo, né, se essa mobilidade ela é possível e se ela vai acontecer e se ela acontece, qual a forma em que ela acontece. Então, uma possibilidade de resposta aqui, ó, embora a sociedade asteca fosse hierarquizada, né, nós vamos ter aí os graus de hierarquia, inclusive com a prática de escravidão, principalmente sobre os povos dominados, a mobilidade social ela era possível e acontecia, né? Ela estava relacionada à mobilidade econômica, né? A riqueza vai definir o status social. Então ela tinha sua hierarquia, os seus graus de hierarquização, praticava a escravidão, lembrando aí a todos que a escravidão era um modo de produção que existiu aí ao longo de vários períodos da história, e essa ascensão ela é possível na sociedade asteca e ela está ligada aí à questão econômica. Então, se a pessoa enriquecia, ela também mobilizava, né? Ela tinha uma ascensão social. Tranquilo? Gente, aqui também, né, o Códex de Mendoza, a coroação de Montezuma, um dos principais imperadores do Império Azteca, né? Ele foi um importante governante no início do século XVI, justamente quando os europeus chegaram aqui na América e dominaram a região do Império Azteca. Então aqui a representação do Montezuma. E as vestes, né, essa questão da representação das vestes na sociedade, ela vai indicar, na sociedade asteca, o grau, né, em qual hierarquia essa pessoa está. Então aqui a representação do Montezuma, né, a partir do Códex de Mendoza, trazendo para a gente aí essa figura, né, tão importante do Império Azteca, um dos principais governantes que nós temos aí no Império Azteca. E aqui a religião. Os astecas eles eram politeístas, né? O que é o politeísmo, né? Politeísmo é quando a gente cultua vários deuses, né? Então os astecas, assim como os egípcios, assim como os gregos, assim como os romanos, eles eram politeístas, né? Eles cultuavam vários deuses. E eles tinham o costume de construir templos, grandiosos templos para fazer o culto aos seus deuses, né? Faziam então o culto e também o sacrifício humano, né? Como uma forma aí de praticar a sua religiosidade. Então nós temos nos dias de hoje, esses templos construídos pelos astecas, aqui a pirâmide do Sol. A gente imagina que, né, as pirâmides são só no Egito, nós vamos ter aí a construção deste templo, que é a pirâmide do Sol, e de outros templos que ainda estão lá para serem visitados pelos astecas, como uma forma de cultuar os seus deuses e também a realização dos sacrifícios humanos. Então aqui, pessoal, olha que atividade bacana, né? Sobre os astecas, complete o texto usando apenas as palavras que preenchem corretamente a lacuna. Então nós temos ali um conjunto de palavras monoteístas, autoridades, culto, natureza, sabedoria, divindades, politeístas, jogos, procissões e sacrifícios. E a gente tem uma frase aqui, você precisa, portanto, colocar as palavras e dar sentido a essa frase. Lembrem de socializar a questão com seus colegas, com o seu professor, e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? O que a gente tem? Uma frase com algumas lacunas e a gente precisa então colocar as palavras corretas nessa frase para que a gente dê sentido, né? Então aqui, ó, os astecas eles eram politeístas, né? Cultuavam, portanto, vários deuses ligados à natureza e por isso construíram vários templos. Nos templos, além dos cultos, realizavam sacrifícios humanos, geralmente de prisioneiros, para agradar as suas divindades. Então a gente traz aí essa frase, né, com essas características desses povos astecas, né? Eram politeístas, os cultos ligados à natureza, o deus do sol, o deus da chuva, né? E além da realização dos cultos, os sacrifícios humanos para agradar as suas divindades. Um exercício bem tranquilo, né? Converse com os teus colegas, socialize as tuas respostas, né? Vamos construir esse conhecimento juntos. Então aqui, retomando os nossos conteúdos, né? A América, antes dos europeus, era habitada por diferentes povos, né? Destaque para os povos maias, astecas e incas, chamados de povos pré-colombianos, povos ameríndios, né? Povos nativos da América. O Império Azteca se localizava-se na região da Mesoamérica, né? Ali ao sul do México e parte da América Central. A capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlán. Construções, né, de templos, de grandes cidades, de canais, de aquedutos, demonstrando o conhecimento técnico, né, o domínio sobre áreas de engenharia, o domínio sobre áreas de construção, sobre arquitetura, o plantio através das chinampas, né, as ilhas artificiais que foram construídas sob o lago. Povos com grande conhecimento científico, religião politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses, né? Cidade de Tenochtitlán, capital do Império Azteca, uma cidade aí com cerca de 200 mil habitantes, uma grande cidade, uma das maiores cidades da América nesse período. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!